irmãos da igreja. A paz do Senhor Jesus aos irmãos do canal da Igreja de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 19. E enquanto vamos abrir, eu gostaria que vocês se inscrevessem, quem ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscrevesse, deixe seu comentário no final, deixe seu joinha para fortalecer o canal, viu? Então nós vamos estar lendo Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois sabia que Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A igreja pode se sentar, irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus atravessava aquela cidade ali de Jericó. E Zaqueu era um homem rico, era chefe dos publicanos, que era os cobradores de imposto. Trabalhava ali para o Império Romano, trabalhava para o Romano. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas tinha 2 coisas que estavam impedindo Zaqueu de ver Jesus. A primeira coisa era a sua altura, né? Ele era considerado, como a gente fala hoje aqui para nós, era baixinho, né? Ele era baixinho. E quando Jesus passava ali, vinha uma imensa multidão. E Jesus estava no meio daquela multidão. Então não tinha como Zaqueu se aproximar para ver Jesus, para ver quem era Jesus. E ali era o anseio do coração dele ver Jesus. Assim como eu sei que é o anseio do coração de cada um de nós, que ansiamos por conhecer Jesus. E a segunda coisa era a multidão, né? Uma multidão tão grande impedia ele de entrar ali, de fato, de ver Jesus. Aí ele pensou: mas eu preciso ver o Senhor, porque ele tinha muitos bens, muitas coisas, mas o que ele mais precisava na vida dele era do Senhor Jesus. E aí ele correu à frente, ali, ele correu adiante da multidão, correu adiante deles e ele subiu naquela figueira brava, pois ele sabia que Jesus ia passar por ali. Aquela figueira era plantada ali e era bem na estrada onde todos passavam, porque era para dar fruto, para que as pessoas pobres passassem por ali e se alimentassem daquele fruto. Então Zaqueu não se importou de ser o homem de posse, de correr ali naquela hora e subir na figueira. A multidão poderia até dizer: ó, o homem está subindo na figueira, né? Mas ele subiu ali, porque ele queria ver o Senhor. E eu quero falar para você nessa noite, irmãos, para você que está nos assistindo aí, eu não sei o que tem impedido você de conhecer Jesus. Mas eu quero dizer para você que você não desista. Faça como Zaqueu. Zaqueu ali não desistiu diante da circunstância.
Ele correu adiante ali, subiu naquela árvore, e ali ele teve o prazer de ver o Senhor. Eu não sei qual é a multidão, uma multidão de coisas que está impedindo você de conhecer o Senhor, sabe? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa andar adiante dessa multidão. Deixa a multidão de problema que tem te afligido, de coisas que tem te atormentado a sua vida, e procura cada dia mais conhecer o Senhor. Vamos aqui no versículo, vou procurar aqui, me perdi um pouquinho aqui. No versículo 2, tinha uma grande multidão, isso eu já falei. O cego Bartimeu, também ele fez como Zaqueu. O cego Bartimeu não tinha, Jesus estava passando com aquela multidão, e ele não podia ver, ele só escutava aquela gritaria. Mas Bartimeu não ficou quieto. Ele gritou, e ele gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ali, ouvindo o grito de Bartimeu, ele parou, e ele socorreu ele, e ele recebeu o seu milagre. Eu quero dizer para você que Jesus tem um milagre para fazer na sua vida, sabe? Basta você deixar que ele entre na sua vida, que ele entre na sua casa. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E quando Jesus, irmãos, entrou ali na casa de Zaqueu, aqui no versículo, quando Jesus passou debaixo da figueira, Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. E Zaqueu desceu depressa, porque eu acho, irmão, que quando Zaqueu subiu, Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não achava que Jesus ia passar ali e ia falar para ele: desça. E Jesus falou para ele: desça depressa. E ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Tudo que nós precisamos é receber o Senhor na nossa vida com alegria, sabe? Porque Jesus deseja ver todos alegres, todos transformados e mudados, sabe? Porque o que Jesus mais deseja é ver as pessoas transformadas. Aí Jesus falou para Zaqueu: desça depressa, que eu quero ficar na sua casa. E Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Zaqueu era um pecador, sim, irmãos. Assim como nós fomos pecadores. Assim como o mundo inteiro, que tem muitos pecadores. Mas Jesus veio exatamente para isso. Jesus veio exatamente para mudar a história dos pecadores. Jesus não veio para nos acusar. Jesus veio para nos transformar. Sabe? Tudo que ele deseja é entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida e mudar a nossa história. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus enfrentou o Calvário, e enfrentou a cruz, e morreu ali, foi para nos salvar, para nos perdoar. E quando Jesus entrou ali, na casa de Zaqueu, aqui no versículo 8, Zaqueu fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu ali, naquela hora que Jesus entrou, Jesus não falou nada. Jesus entrou ali, mas diante do poder de Jesus Cristo, diante da luz de Jesus, é impossível a pessoa continuar sendo a mesma pessoa.
Quando a gente se vê diante de Jesus, Ele transforma o nosso coração e a nossa história. E Zaqueu ali, ele na mesma hora ele falou: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. E se eu tirei alguma coisa de alguém, se eu roubei, essa palavra que estou aqui é roubei mesmo, né? Se eu roubei de alguém, porque ele como chefe dos cobradores de imposto, ele sempre cobrava mais do que o devido, né? Eu vou devolver 4 vezes mais, sabe? E Jesus ali, na casa dele, e ele se arrependeu, sabe? O arrependimento de Zaqueu foi genuíno e verdadeiro, diante da presença de Jesus. Diante da presença de Jesus, irmão, o pecado não pode resistir. O Satanás não pode manter uma pessoa presa quando Jesus entra na vida dessa pessoa, sabe? Porque o Satanás não tem poder diante da glória, diante do poder de Jesus. Diante do poder de Jesus, todo pecado cai por terra. Aleluia. E essa palavra que eu deixo nessa noite para você, que você deixe Jesus entrar na sua vida, na sua casa. Às vezes a gente tem... eu já vi muita gente falar assim: não, me converti. Mas parece que quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Mais fica difícil, mais a luta vem. A luta vem, irmão, quando você se converte, quando você se arrepende. Por quê? Porque o Satanás, ele não quer. Mas a luta vem. Jesus não falou que não ia ter luta, não. Mas tem as lutas, tem as guerras, mas tem a vitória. Porque a vitória é nossa. Sabe? Porque Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte naquela cruz. Sabe? E foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. Aquela multidão, aquele povo ali, tudo reclamou. Porque Jesus tinha entrado na vida na casa dele. Ai, está entrando na casa desse pecador. Porque os fariseus, o povo daquele tempo, achavam que Deus era só deles. Que Deus pertencia a eles. Deus não era para todo mundo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus veio, Jesus é de todos, Deus é de todos. Nosso Pai Criador é o nosso Deus, como ele já diz lá na oração do Pai Nosso. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele não é só o meu Deus, ou o seu Deus, ele é o Deus de todos. Porque Jesus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao verdadeiro conhecimento da verdade que ele tem para nós. E eu quero ler Ezequiel 33, do 14 ao 16. Aqui está escrito assim: e se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo o decreto que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e reto. Foi isso que Zaqueu fez, irmão. Ele fez o que era justo e reto. E ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus falou para ele: Zaqueu, Jesus falou, este homem também é filho de Abraão. Quando a gente se converte, irmão, de todo o coração, de toda a nossa alma, passa a ser filho de Abraão, herdeiro das promessas de Jesus Cristo. Sabe? As promessas do Senhor se cumprem em nossa vida. Então, Zaqueu se arrependeu. E nós estamos aqui nesta noite e nos arrependemos dos nossos pecados. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, irmão. O canal da igreja, que vocês tenham uma boa noite de bênção.
Que Jesus os abençoe. E não se esqueça de deixar Jesus entrar na sua casa. Amém?